Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal Farmacologia e Você. Estamos de volta com mais uma aula de farmacologia, então se prepare porque hoje falaremos sobre biotransformação do fármaco, farmacocinética, terceira fase. Bom, então hoje falaremos sobre biotransformação do fármaco, também chamado de metabolismo do fármaco. Quando você pensa sobre metabolismo do fármaco, você tem que ter de mente, de maneira muito crucial e específica, 3 eventos produzidos pela biotransformação, que é a excreção, inativação ou ativação do fármaco. Então, quando você se deparar fazendo uma prova de farmacologia e eis que surge a seguinte pergunta: qual o objetivo, qual a finalidade da biotransformação do fármaco? Ou em outras palavras, por que é realizado a biotransformação do fármaco? Resposta: você já tem que ter em mente, ele vai gerar 3 eventos: excreção, inativação ou ativação do fármaco. Nós vamos falar sobre cada um destes itens, mas para podermos entender melhor esse assunto, é necessário revisarmos ou relembrarmos do conceito sobre farmacocinética, caminho percorrido pelo fármaco desde o momento da sua administração até o momento da sua excreção. Vamos aqui exemplificar de maneira ilustrativa. Suponhamos que eu tenho aqui um comprimido a qual ele é administrado por via oral. Ele vai ser administrado por via oral. Ele passa pelo esôfago, do esôfago ele vai para o estômago, do estômago ele vai para o intestino, do intestino ele vai para o sangue, do sangue ele retorna para o fígado, do fígado ele vai passar por um processo de biotransformação hepática. Ponto principal do vídeo de hoje, biotransformação do fármaco. Então, aqui no fígado, ele passa por esse processo, por essa metabolização, por essa transformação no fígado. Após esse processo, ele retorna para o sangue. Do sangue, ele será distribuído para os tecidos. Ao chegar no tecido, ele vai ser conduzido aos seus receptores. E ao reconhecer e se ligar a esses receptores, ele irá produzir o seu efeito farmacológico. Isto é farmacocinética, caminho percorrido pelo fármaco desde o momento da sua administração até o momento da sua excreção. Então, biotransformação do fármaco ou metabolismo do fármaco, conjunto de reações químicas a qual o fármaco sofre no nosso organismo. E isso ocorre na glândula hepática, na sua grande maioria, no seu montante dos eventos realizados, é no fígado que ocorre esta biotransformação hepática. Mas é importante ressaltarmos que também existe a biotransformação extrahepática, ou seja, fora do fígado, como por exemplo, a biotransformação no plasma, a biotransformação no intestino e a biotransformação nos pulmões. Mas esta é uma pequena parcela. Isso porque a grande maioria dos medicamentos, no seu montante, na sua grande maioria da biotransformação do fármaco, ela vai ocorrer na glândula hepática, ou seja, no fígado. Então, pergunta de prova: qual o local principal aonde ocorre a metabolização dos fármacos? Resposta: o grande local aonde ocorre a maioria das metabolizações do fármaco é no fígado. E na biotransformação dos fármacos, nós vamos encontrar algo chamado sistema enzimático. É um conjunto de enzimas presente no retículo endoplasmático do patócito, a qual tem como por função realizar o que? A metabolização do fármaco. É o sistema enzimático que realiza a modificação e a metabolização do fármaco. E aqui dentro desse sistema enzimático, nós vamos encontrar o sistema microscópico
lipossomal hepático, também conhecido como sistema do citocromo P450. Aqui nós vamos encontrar enzimas extra-hepáticas, ou seja, fora do fígado, como também enzimas citossólicas, ou seja, dentro do fígado. Então, quando você fala sobre citocromo P450, ele está associado às membranas citoplasmáticas, mitocondrial e também ao retículo endoplasmático liso, com a função, com o objetivo de realizar a metabolização de várias substâncias, seja elas endógenas, ou seja, produzidas pelo nosso próprio organismo, como também as substâncias exógenas, ou seja, aquelas que são sintetizadas, são produzidas fora do nosso organismo, como por exemplo os fármacos. Então, quando você fala sobre citocromo P450, ele tem como por função realizar a metabolização dos fármacos. E à medida que ele faz essa metabolização do fármaco, ele confere a este fármaco hidrossolubilidade e também caráter polar. Isso porque, após este fármaco realizar o seu efeito farmacológico, ele deve ser excretado do nosso organismo. Então, à medida que este fármaco adentra o nosso organismo e realiza o seu efeito farmacológico, ele deve ser excretado. Mas aqui eu chamo a atenção dos senhores, para que este fármaco consiga ser excretado do nosso organismo, após ele realizar o seu efeito farmacológico, é necessário que ele tenha hidrossolubilidade e caráter polar. É isso mesmo, senhoras e senhores. Se eles não tiver, este fármaco não tiver hidrossolubilidade e caráter polar, ele não conseguirá ser excretado do nosso organismo. E de que forma então ele vai conseguir essa hidrossolubilidade e este caráter polar? Através da biotransformação do fármaco. Conjunto de reações químicas a qual o fármaco sofre no nosso organismo, que tem como consequência gerar 3 eventos: excreção, ativação do fármaco ou inativação do fármaco. E à medida que ele realiza estes 3 eventos, ele também vai estar proporcionando para este fármaco hidrossolubilidade e também caráter polar. Desta forma, à medida que este fármaco ele adentrar o nosso organismo e realizar o seu efeito farmacológico, seja ele qual for, um medicamento para dor, para febre, para infecção, ele entrou dentro do nosso organismo, realizou o seu efeito terapêutico e após ele realizar esse efeito terapêutico, ele deve ser excretado. Então, à medida que ele passa pelo esse processo de biotransformação, ou seja, ele vai então conseguir gerar excreção, inativação ou ativação do fármaco. Consequentemente, ele vai estar também adquirindo hidrossolubilidade e caráter polar. Consequentemente, ele conseguirá ser excretado do nosso organismo facilmente após ele ter finalizado o seu efeito farmacológico. Então vamos resumir estes 3 eventos: excreção, inativação e ativação do fármaco. Como dito anteriormente, para que o fármaco possa ser excretado do nosso organismo após ele realizar o seu efeito farmacológico, é necessário que ele tenha hidrossolubilidade. E essa hidrossolubilidade ele vai então adquirir através da biotransformação do fármaco. Desta forma, ele conseguirá então ser excretado do nosso organismo após ele realizar o seu efeito terapêutico. E quando você fala sobre inativação, quando o fármaco ele realiza o seu efeito farmacológico, ele passa por uma biotransformação e aqui é gerado um metabólito inativo. Então, no que se refere à inativação, após o fármaco realizar o seu efeito farmacológico, ele passa por uma biotransformação, gerando um metabólito inativo. E agora, quando você fala sobre ativação do fármaco, a ativação do fármaco está relacionado aos profármacos, como por exemplo, são aqueles fármacos que estão na sua forma inativa, ou seja, é necessário ele passar por uma biotransformação, ou seja, uma bioativação para que ele se torne a forma ativa do fármaco. Como por exemplo, podemos aqui ilustrar a prednisona.
A prednisona, ela está na sua forma inativa. Ela precisa ser ativada no fígado, passar por uma biotransformação para que ela se torne a prednisolona, que é a forma ativa farmacologicamente, é a forma a qual realiza o efeito terapêutico. Outro exemplo, podemos dizer a loratadina. A loratadina é a forma inativa. É necessário que ele passe por uma bioativação para que ele se transforme na desloratadina, forma ativa, para que esta possa exercer o seu efeito farmacológico. Então, vamos ilustrar aqui e fazer o caminho da farmacocinética. Digamos que eu tenho aqui a prednisona, administrado por via oral. Após ele administrar por via oral, ele passa pelo esôfago, do esôfago vai para o estômago, do estômago ele vai para o intestino, do intestino ele vai para o sangue, do sangue ele vai para o fígado. Chegando no fígado, esta prednisona, ela vai ser bioativada, ela vai passar pela biotransformação do fármaco. Após esse processo, ela vai retornar para o sangue. Do sangue, ele vai ser distribuído para os tecidos. Chegando nos tecidos, ele vai ser conduzido aos seus receptores. E ao reconhecer e se ligar aos seus receptores, irá produzir o seu efeito farmacológico. Então perceba, quando você fala sobre ativação do fármaco dentro da biotransformação, terceira fase da farmacocinética, está relacionado aos pró-fármacos. Eles necessitam de uma ativação, de uma bioativação, para que ele se torne a forma ativa do fármaco. Então aqui dentro da biotransformação do fármaco, nós vamos encontrar as reações químicas, as quais elas são divididas em duas etapas, a fase 1 e a fase 2. Na fase 1 é onde ocorre a oxidação, redução e hidrólise. É aqui na fase 1 dessas reações químicas a qual vai ser gerado o metabólito ativo ou inativo e, consequentemente, também vai estar gerando hidrossolubilidade para o fármaco. Em outras palavras, ele vai também diminuir a lipossolubilidade deste fármaco, para que ele, após ele executar o seu efeito farmacológico, ele consiga ser excretado facilmente do nosso organismo. E quando você fala sobre fase 2 das reações químicas, são reações de conjugação. Vai envolver a conjugação de um fármaco ou de um metabólito. E desta forma, você vai estar conferindo, você vai estar dando hidrossolubilidade para este fármaco e até mesmo aumentando a polaridade dele, ou seja, tornando ele mais polar. Consequentemente, ele conseguirá ser excretado do nosso organismo após ele exercer o seu efeito farmacológico. Então, fase 2 está relacionada às reações de conjugação. Lembre-se, quando o fármaco ou o metabólito ele é conjugado, ele fica na sua forma inativa e também hidrossolúvel. Consequentemente, ele consegue ser excretado do nosso organismo. Vamos exemplificar de maneira ilustrativa, dando como, por exemplo, o fármaco paracetamol. O paracetamol é um analgésico antitérmico utilizado para dor e também para febre. Após ele exercer o seu efeito farmacológico, ele vai se transformar em um metabólito hepatotóxico, que por sua vez ele vai se conjugar a uma substância endógena do nosso organismo, chamado glutationa. À medida, então, o fármaco paracetamol, ele foi lá e executou o seu efeito farmacológico para dor e também para febre. Após esse processo, ele passa por uma biotransformação hepática. Ele se transforma, então, em uma substância hepatotóxica. Essa substância, ela se conjuga, se complexa com a glutationa, a qual é produzida também dentro do nosso organismo. E à medida que ele se conjuga, se complexa com a glutationa, ele consegue então ser excretado do nosso organismo após ele exercer o seu efeito terapêutico. Então lembre-se, quanto mais lipossolúvel for o fármaco, mais tempo ele vai permanecer dentro do organismo.
E enquanto ele tiver essa alta lipossolubilidade, ele vai sofrer reabsorção passiva lá no interior dos túbulos renais, fazendo com que ele retorne novamente para o sangue, do sangue ele vá novamente para o fígado e passe por uma nova biotransformação hepática. Isso vai ocorrer várias e várias vezes, até que este fármaco possa alcançar um quadro de hidrossolubilidade suficiente e possa, desta forma então, ser excretado do organismo após ele executar o seu efeito farmacológico. Isso porque quanto mais hidrossolúvel for este fármaco, mais rápido e mais facilmente ele conseguirá ser excretado do organismo após ele realizar o seu efeito terapêutico. Então essa foi a aula de hoje. Para você que gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino para que o YouTube possa te avisar sempre que tiver um novo vídeo disponível aqui neste canal. Não esqueça de deixar o seu comentário e também compartilhar. Um abraço a todos, muito obrigado por apreciar o nosso trabalho. Te vejo no próximo vídeo. Fui!